Olá, amigos. Este é o Café com Mensagens. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa tremenda, maravilhosa, Jesus, o único, o incomparável, o maravilhoso em toda a sua personalidade. A sua grandeza. Uma edição da Enciclopédia Britânica usa 20.000 palavras para descrever a pessoa de Jesus. E a descrição ocupa mais espaço que a de Aristóteles, de Cícero, Alexandre, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé ou Napoleão Bonaparte. Eis o que disseram sobre Jesus algumas personalidades conhecidas. Rousseau, ele disse o seguinte: conseguir inventar ou criar a história de uma vida como a de Jesus seria um milagre maior do que foi a sua existência real. Napoleão, que cobriu de guerra a metade da Europa, escreveu em seu diário ao final de sua vida: com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século, não consegui subjugar nenhum único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. Ao conhecido historiador H.G. Wells foi perguntado: quem mais influenciou e marcou a história? Ele respondeu que, considerando a grandeza de uma personalidade conforme os aspectos históricos, a pessoa de Jesus Cristo está em primeiro lugar. E o historiador Kenneth Scott afirmou: quanto mais o tempo passa, mais óbvio se torna que Jesus, por sua influência na história, viveu neste planeta a vida de maior significado para a humanidade. E sua influência parece aumentar mais e mais. Ernest Renan fez a seguinte observação: na área religiosa, Jesus é a figura mais genial que jamais viveu. Seu brilho é de natureza eterna e seu reinado jamais acaba. Ele é único em qualquer sentido e não pode ser comparado a ninguém. Sem Cristo, não se entende a história. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é maior que tudo. Só na Epístola aos Hebreus encontramos as seguintes afirmações: Jesus é maior que os anjos. Hebreus capítulo 1, verso 1 e capítulo 3, verso 19. Também Jesus é maior que o sacerdócio de Arão. Hebreus capítulo 4, verso 1 a capítulo 6, verso 20. Jesus é maior que as revelações do Antigo Testamento. Hebreus 7, 1 a 8, também 13. Jesus é maior que todos os santuários e sacrifícios do Antigo Testamento. Mas Jesus é o autor e consumador de toda a fé. Sua vida sem pecado, Jesus era sem culpa, sem pecado, completamente puro. Por isso ele nunca teve de arrepender-se de alguma coisa que tivesse feito. Por essa razão, ele nunca precisou pedir perdão pelos seus próprios pecados, nem pedir desculpas aos outros. Ele sempre se humilhava em lugar dos outros. Ele levou nossos pecados sobre si e ele orou ao Pai: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não tinha pecado, por isso era santo e justo. A mulher de Pilatos, quando estava a julgar a Jesus, disse o seguinte: não te envolvas com esse justo. O próprio Pilatos teve de admitir: não vejo nesse homem crime algum. O malfeitor na cruz exclamou: este nenhum mal fez. O centurião romano ali junto à cruz teve de concordar: verdadeiramente este homem era
justo. Até os demônios reconheceram: bem sei quem és, o Santo de Deus. Resumindo, Jesus Cristo não teve pecado. Ao contrário de todas as outras pessoas e dos fundadores das religiões que já viveram. Alguém escreveu sobre Jesus dizendo o seguinte: em meio à história do mundo, encontra-se uma figura inserida nessa história em todos os seus aspectos. E, mais ainda, que a tudo sobrepuja, é Jesus Cristo. Ele é completamente diferente. Ele é singular. Ele é o único que podia ousar colocar-se diante de uma multidão hostil e fazer-lhe a pergunta: quem dentre vós me convence do pecado? A única resposta foi o silêncio da plateia, uma resposta eloquente. Sua vontade estava plenamente inserida na vontade de Deus. Sua postura era completamente dirigida por Deus e direcionada para Deus. Nele não havia discrepância, não havia imperfeição alguma. Em Romanos capítulo 8, verso 3, está escrito: Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com exceção de que o nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Meu amigo, minha amiga, e você? O que você pode dizer a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Qual seria a sua escolha se você estivesse lá diante do julgamento de Pilatos para Jesus? E lhe fosse perguntado: a quem você libertaria? A quem você mandaria tirar dali? E a quem você mandaria ser julgado e condenado à morte? Lembre-se, Pilatos perguntou: Jesus ou Barrabás? Qual seria a sua resposta? Qual seria hoje a sua condição diante de Deus de poder responder? Eu responderia: liberte a Jesus. Deixe Jesus, porque Ele é tudo. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te conduza a pensar e a entender esse grande amor de Deus dado a toda a humanidade, a mim e a você, Jesus Cristo. Voltaremos logo mais com outra mensagem.